Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 29 de abril, estamos aí na terceira semana do tempo pascal, sábado, dia dedicado a Santa Catarina de Sena, padroeira da nossa comunidade, padroeira da Europa e a minha padroeira. Então, hoje é um dia de festa, de pedirmos essas graças através de Santa Catarina de Sena, essa mulher forte, essa mulher que lutou pela unidade da nossa igreja. Então, hoje rezemos de modo particular, pedindo a intercessão dela por toda a nossa igreja, pedindo a unidade, a paz, essa mulher que esteve à frente das tropas de evangelização. Então, sejamos verdadeiros evangelizadores. E hoje também estamos vivendo em nossas casas, não só no Brasil, mas na Europa, em várias casas espalhadas no mundo inteiro, o retiro do Carisma, Carisma Sementes do Verbo. Então, hoje, com a intercessão de Santa Catarina, que todas as pessoas que estão bebendo desta graça, desse retiro, possam hoje mergulhar cada vez mais na graça da sua palavra, mas a graça do Carisma Sementes do Verbo, que é a palavra de Deus, é a evangelização, o acompanhamento espiritual, que são graças também vindas dessa padroeira Santa Catarina de Sena. Primeira leitura de hoje da carta de São João. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a leitura de hoje ela é muito clara, ela nem precisa de explicação, porque desde o início o Senhor já vai dando ali uma exortação a cada um de nós. Então, a primeira coisa que ele vai nos exortar, através de São João, Deus é luz e nele não há treva. Então, aquele que caminha diante do Senhor caminha na luz, porque com o Senhor não há treva, não há morte, o Senhor é vida, é luz para cada um de nós. Então, aquele que caminha com o Senhor vive na luz. E ele vai dizer, se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, aquele que caminha com o Senhor não pode viver uma vida dupla, não pode viver uma vida de escuridão e de pecado, porque nós estamos mentindo, dizendo que estamos unidos ao Senhor, mas estamos ali no pecado, nas trevas, que fere o nosso coração e fere o coração de Deus. Então, ele vai logo exortar. Não adianta você dizer que você segue o Senhor, mas você está ali com o pé no pecado, está ali com o pé no mal, nas trevas. Não, você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de escuridão, porque aquele que anda na luz vive uma vida em Deus. E ele vai dizer, mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Então, o que nos faz estar em comunhão e unidade é vivermos na verdade, na luz de Deus. Neste dia, você é chamado a estar na comunhão. Aqueles que vivem na comunhão resplandecem a luz da unidade, a luz da verdade, a luz do amor uns com os outros, sem hipocrisia, sem escuridão e sem medo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E de fato, todos nós somos pecadores, todos nós somos frágeis, mas o que nos faz viver não no pecado é buscarmos essa luz de Deus, essa graça espiritual, é sairmos desse pecado, é confessarmos, diz a palavra, se confessarmos o nosso pecado, Ele que é fiel e justo nos perdoará. Então, qual é o movimento de todo pecador? Reconhecer a sua fragilidade, confessar ao Senhor, e para nós católicos, se confessarmos o nosso pecado, e o Senhor nos libertará, Ele nos purificará, porque aquilo que é puro, aquilo que purifica traz a luz, traz a vida. Então, peçamos ao Senhor a graça de não vivermos escravos do nosso pecado, mas sejamos escravos da Virgem Maria. Esse tipo de escravidão nós podemos viver, escravos da Virgem Maria, e ontem foi dia de São Luís, Maria Grande de Montfort. Então, peçamos a graça de sermos escravos do amor, escravos da verdade, escravos desta graça que o Senhor quer dar. É uma escravidão que nos torna livres, livres em Deus.
E aí ele vai exortar: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas olha a misericórdia do Senhor com cada um de nós. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Então olha a delicadeza de Deus com cada um de nós. Mesmo pecando, mesmo negando, mesmo caindo, o Senhor envia um advogado a cada um de nós para nos justificar dos nossos pecados, uma vez que nós reconhecemos. Então não tem defensor melhor do que o próprio Jesus. Não tem defensor melhor que o Espírito Santo. Então, peçamos essa graça nesse dia, de fato reconhecer a misericórdia de Deus, o amor que Ele tem com cada um de nós, e o Senhor que nos ama, nos liberta, nos dá a oportunidade de recomeçarmos diariamente. O salmo de hoje é o Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa, é Ele quem perdoa tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente e seu rancor não dura para sempre. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Porque Ele conhece nossa estrutura, Ele se lembra do pó que nós somos. O homem, seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo. Roça-lhe um vento e já desaparece, e ninguém mais reconhece seu lugar. Mas o amor do Senhor existe desde sempre e para sempre existirá, por aqueles que o temem. Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que observam sua aliança e se lembram de cumprir as suas obras. Olha esse salmo de consolação com cada um de nós. Olha esse salmo de amor. Olha a delicadeza que o salmista vai dizer do Senhor, que é esse amor desde sempre para sempre. O Senhor que é bondoso e compassivo. É como um pai compassivo com seus filhos. Né? O Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Então, peçamos ao Senhor essa graça de bendizermos com os nossos lábios, o nosso coração, reconhecendo essa delicadeza, essa paternidade, essa bondade de Deus com cada um de nós, como vai nos exortar o salmista neste dia. Mas o amor do Senhor existe desde sempre e para sempre e existirá para aqueles que o temem. Então, aqueles que temem o Senhor, o amor dele permanece para sempre. Então, peçamos esse temor a Deus, peçamos essa intimidade, essa união, para que o amor do Senhor perpetue com cada um de nós, que não nos afastemos dele neste dia. E o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 11. Por este tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o evangelho de hoje é um dos evangelhos preferidos de Santa Teresinha, quando logo ela vai dizer, né, Senhor, eu te louvo porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e a revelaste aos pequeninos. Então, a primeira graça que Teresinha vai receber com esse evangelho é essa graça de que o Senhor se revela aos corações pequenos e humildes, né? O Senhor se revela àqueles que são pobres, àqueles que não têm riqueza no coração, mas àqueles que se tornam bem pequenos diante da tamanha grandeza de Deus. E aí o evangelho de hoje vai, de fato, mostrar esse amor e esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, né? Ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo e eu vos aliviarei. Então, olha o amor do Senhor. Acho que todas as leituras hoje é um mimo de Deus com cada um de nós.
de lembrar esse cuidado de pai, né? O Senhor que toma os nossos fardos, o Senhor que acolhe os nossos cansaços e que, de fato, nos dá a graça de nos sentirmos amados por Ele e que nós não carregamos sozinho o nosso pecado e a nossa fragilidade, o peso do cansaço. E talvez você, pastor de casa de aliança, né? Você, membro da comunidade, muitas vezes se sente tão cansado ali com a missão que te é confiada, é porque você não deposita os seus cansaços no Senhor. Você carrega sozinho. E a obra não é sua, a obra é de Deus. E é ela que nós devemos confiar. Quantos cansaços desnecessários nós vivemos ao longo do dia? Sejam eles psicológicos, espirituais ou físicos, porque não sabemos depositar no Senhor. E Ele vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Então, o Senhor, Ele faz esse convite, nós queremos carregar ali, não, o peso é meu, a missão é minha, a obra é minha, a casa de aliança é minha, a comunidade é minha. E o Senhor vai dizer, não, esse peso não te pertence. Ser ovelha, deixa ser guiado. Mesmo se você é pastor, você também é chamado a ser ovelha, porque a ovelha é aquela que repousa no colo do Senhor, é aquela que descansa nos braços do Pai. E aí Ele vai dizer, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, neste dia, peçamos essa graça de descansar no Senhor, de apresentar os nossos fardos, os nossos pesos e deixar que o Senhor, Ele mesmo, cuide de cada um de nós. Peçamos esse coração filial, esse coração pequeno, esse coração de criança. E neste dia, peçamos a intercessão de Santa Catarina de Sena, né? Ela que foi essa filha do Pai, que soube apresentar os seus fardos e, por isso, pôde de fato entrar nessa comunhão e nessa unidade. Então, para cada um de nós, peçamos neste dia a sua intercessão desta jovem que aos 7 anos se consagrou ao Senhor e que morreu ainda tão nova, né? Apenas com 34 anos, mas que ofereceu toda a sua vida ao Senhor. Então, ofereçamos neste dia a nossa vida, renovemos, né, o nosso coração filial, renovemos o nosso amor, o nosso carisma, o chamado que Deus faz a cada um de nós. Que Deus os abençoe.